Essa é a realidade dos palestinos em Gaza. Crianças mendigando por um prato de comida, sendo metralhadas na fila da comida, morrendo de fome, sede e desnutrição. Essa é a realidade lá em Gaza. Crianças morrendo de fome, desnutridas, com sede, metralhadas na fila da comida, sendo espedaçadas por bomba. As imagens estão aí, bombas caindo do céu dia e noite. Agora, de novo, Israel intensificou o ataque, morreu 60 pessoas hoje e eles não estão nem aí. Mostrando que caiu aquela máscara, aquele papo de que Israel é o povo de Deus e tal. Israel da ONU, criado em 1948, não tem nada a ver com Deus, é um gabinete maligno, que é o gabinete que assessora o outro ser diabólico chamado Benjamin Netanyahu. Quem não se compraz, quem não sente dó, não sente pena, não fica revoltado ao ver crianças mendigando um prato de comida, não é cristão. E aí a gente vê um monte de idiotas, de seres malignos, comentando nos comentários, elogiando Israel e pedindo para que Israel dizime, como se os palestinos não fossem gente. E ficam repetindo a mesma bobagem. Quem começou a guerra? Quem começou a guerra, ô besta quadrada, foi Israel. Eles não tinham território ali, nada era deles, era tudo Palestina. Foi prometido criar dois estados, o palestino e o de Israel. Criou o de Israel com riqueza, com dinheiro vindo da ONU, com dinheiro vindo da União Europeia, dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, fazendo um exército poderoso, cidades bem pavimentadas, luxo, riqueza, e o da Palestina não fez. E aí o Hamas, que agiu de forma errada, nada justifica nenhum ataque desumano como ele fez em setembro, né, quando começou isso tudo, era um braço armado de resistência dos palestinos, a única forma que eles tinham para se defender. Errado, mas a única forma que eles tinham para se defender. Eles não têm exército, não têm polícia, eles não têm nada do que Israel tem. Não tem apoio dos Estados Unidos, não tem apoio das grandes nações, então a forma que eles têm de manter a resistência. Se fosse o oposto, seria a mesma coisa. E eles também têm uma polícia, né, que todo mundo conhece aí, até os filhos do Bolsonaro usaram uma camisa aí um tempo atrás, que faz esses atos terroristas. Entraram no Irã e mataram um monte de pessoas no Irã e não foram chamados de terroristas, né? Eles foram lá e entraram, né? E no Irã matou um monte de gente também na Síria, no Líbano e não são chamados de terroristas. Agora, se o Hamas entra, é chamado de terrorista. Por quê? Porque é contra os Estados Unidos e a mídia ocidental, contra a mídia sionista. Aí é por isso que qualquer um que é contra os Estados Unidos é terrorista. Se for a favor, não é. Se for a Venezuela que é contra os Estados Unidos, é uma ditadura. Se for a Arábia, que é a favor dos Estados Unidos, você vê que eles não chamam de ditadura, não põem embargo, não põem sanção, e aí são aliados. Ou seja, eles querem ser o dono do mundo. Se for do lado deles, estão certos, são bons. Se estão contra, são ruins, são terroristas. Então, antes, estamos na era da tecnologia, da IA, do chat GPT. Antes de ficar falando merda, repetindo ideologias baratas, pega o celular, que todo mundo tem um celular hoje, e vai pesquisar a história. Vai pesquisar a história de cada povo, como surgiu, quem são, tantas invasões que já teve aquela terra, quantos povos já dominou aquela terra. Israel não é dono de nada lá. Está tomando tudo na marra com o apoio das grandes potências e agora está fazendo o mesmo. Eles não estão atrás de reféns, não estão atrás de se vingar do Hamas. Isso é um plano, tem vídeo do Benjamin Netanyahu de 1989, ele dizendo que um dia queria dizimar os palestinos. É só você procurar aí na internet. Antes disso, ele já falava que o Irã tinha bomba atômica, que não sei o que blá blá blá. É um ser maligno que sempre teve a guerra no sangue. Ele sempre quis fazer isso. E bilhões de pessoas no mundo desacreditam em Deus. Desses que desacreditam em Deus, uns são islâmicos, outros são judeus, outros são cristãos, outros são hindus e assim por diante. Agora, os que se dizem cristãos mesmo deveriam observar que Israel, primeiro, não é cristão, segundo lugar, a mensagem de Cristo. Vinde a mim as criancinhas. Já pensou o que Jesus pensava se visse as criancinhas assim passando fome, morrendo de fome na fila da comida para comer uma gororoba dessa? Nem uma comida boa não, com bife, um salame, um salmão, um macarrão, um arroz bem temperado. Não, não, uma gororoba aí que eles têm que se humilhar, são metralhados na fila para comer. E você que está na igreja, de terno e gravata, todo emparamentado, se dizendo santo, ungido, escolhido do Senhor,
está apoiando esse tipo de coisa. Eu vi muitos que se dizem evangélicos apoiando esse tipo de coisa, achando que Israel é Israel da Bíblia, que judaísmo é a mesma coisa de cristianismo, que não foram eles que ajudaram os romanos a matar Jesus. Então, pega o celular, ou besta quadrada, e vai se informar antes de ficar repetindo besteira na internet o tempo todo. Isso cansa até o cérebro de vocês mesmos, se vocês não procurar informação, se informar. O mundo está cheio de informação. Conhecimento não liberta. O que liberta é o conhecimento direcionado a encontrar sabedoria.